O concreto de Angra 3 já sobreviveu a ditaduras, hiperinflações, escândalos e trocas de governo. O que ele nunca viu mesmo foi um reator nuclear funcionando ali. 40 anos depois do início das obras, cerca de 65% da usina está construída. O Brasil já desembolsou em torno de 12 bilhões de reais e ainda gasta mais ou menos 220 milhões por ano só para manter o canteiro de obras, com segurança, refrigeração e vigilância. Técnicos do setor alertam que, sem uma definição do que fazer, esse custo pode subir para mais de 1 bilhão de reais por ano, à medida que os equipamentos envelhecem e as estruturas se degradam. Nesse Spotlight, eu vou te explicar por que o projeto começou e por que ele parou tantas vezes, por que há quem defenda terminar a obra e quem defenda desmontar tudo, e principalmente por que a decisão final já não é mais técnica, mas sim política e financeira. E neste momento, o governo Lula não parece que tem como resolver isso. A história de Angra 3 começa em 1975, com um acordo nuclear entre Brasil e Alemanha. A usina foi iniciada nos anos 80, mas nunca saiu do papel por causa de sucessivas paralisações. Olhando para a história recente, a obra foi retomada em 2010, mas aí parou em 2015 com a Lava Jato. Em 2022, uma nova tentativa de retomada, mas aí em 2023, outra paralisação, dessa vez por causa de um impasse com a prefeitura sobre o licenciamento ambiental da usina. Enquanto isso, lá fora, no exterior, a energia nuclear voltou para o radar. A guerra na Ucrânia escancarou a dependência da Europa do gás russo e o mundo saiu em busca de fontes com fornecimento estável e limpa. Ao mesmo tempo, os data centers que alimentam a inteligência artificial estão exigindo um fornecimento constante e enorme de energia. Aqui no Brasil, a matriz elétrica é 85% renovável, mas também é cada vez mais intermitente. Essa é uma palavra importante. Quando o sol se esconde ou o vento para de ventar, o sistema precisa ligar térmicas fósseis, que são mais caras e mais poluentes. É nesse contexto que a proposta de concluir Angra 3 volta a circular, só que os custos e as dúvidas também voltam. Quem defende a conclusão da usina destaca um ponto central. Angra 3 agregaria 1.405 megawatts de capacidade de geração contínua no sistema elétrico brasileiro. Isso dá quase 10% da capacidade de Itaipu. É uma geração contínua mesmo, que funciona de dia e noite sem depender de clima. A localização dela também pesa. A usina fica no sudeste, perto do maior centro consumidor do país, o que reduz perdas de transmissão e ajuda a religar o sistema em caso de blackout. Tem ainda o argumento ambiental. Apesar da polêmica, usinas nucleares não emitem CO2 durante a operação, o que reforça as metas de descarbonização. E por fim, o lado estratégico. O Brasil é um dos poucos países que domina todas as etapas do ciclo do combustível nuclear. Abandonar Angra 3 pode significar uma perda de décadas de conhecimento técnico e enfraquecer o programa nuclear nacional. Olha, mas os argumentos contrários também são robustos. O estudo mais citado, feito pelo BNDES, projeta que a energia de Angra 3 custaria R$ 653 por megawatt-hora. Isso dá mais de 3 vezes o custo médio da energia solar ou eólica contratada recentemente. Além disso, concluir a obra exigiria pelo menos 23 bilhões de reais. Já desmontar a estrutura custaria 21 bilhões. A diferença é pequena, né? Mas olha, ela pode crescer rapidamente se houver novos atrasos ou estouros no orçamento, o que entre nós é bem comum de acontecer em grandes projetos como Angra 3. Outro ponto é o próprio projeto da usina. Ele foi concebido nos anos 70, passou por atualizações, mas segue preso a um modelo defasado frente às tecnologias mais modernas. Outra coisa importante, também não existe até hoje um repositório definitivo para resíduos radioativos de alta atividade. E a usina está numa área montanhosa, com riscos de deslizamentos e rotas de evacuação frágeis. Para muitos críticos, insistir em Angra 3 é apostar no modelo ultrapassado, centralizado, caro, difícil de financiar. Isso no momento em que o mundo está apostando numa matriz mais distribuída, limpa e barata. Só que aqui no Brasil, a decisão final não depende apenas da engenharia, não é um debate só técnico. Ela passa cada vez mais pela política e pelo caixa. Uma virada importante nessa história toda foi a privatização da Eletrobras.
A privatização veio com a condição de que a Eletrobras investisse na usina. Só que nesse ano a empresa conseguiu um acordo com o governo. É o seguinte, a União ganhou mais 2 assentos no Conselho de Administração e a Eletrobras agora não tem mais que botar dinheiro em Angra 3. Ou seja, com a privatização que aconteceu no governo Bolsonaro e com esse acordo mais recente, já no governo Lula, o modelo de financiamento de Angra 3 simplesmente entrou em colapso. A Eletronuclear, empresa que controla Angra 1, 2 e 3, permaneceu pública, mas ficou com uma estrutura mais frágil, sem capacidade de investir sozinha. Enquanto isso, o próprio governo Lula não consegue se entender internamente. O Ministério de Minas e Energia defende a conclusão da obra, como forma de reforçar a segurança no sistema. Já os Ministérios da Fazenda e do Planejamento alertam para o possível impacto na tarifa e, claro, no orçamento público. O Conselho Nacional de Política Energética, que é quem deveria decidir, está adiando indefinidamente um posicionamento final. E o impasse se agrava, porque o espaço no planejamento energético está sendo ocupado por outra fonte, as térmicas a gás. Leis aprovadas no Congresso nos últimos anos incluíram dispositivos que obrigam a contratação de usinas térmicas em regiões muitas vezes sem infraestrutura de gás, são os famosos jabutis. Isso força o governo a priorizar projetos que podem até ser menos eficientes, mas que são politicamente mais articulados, deixando a energia nuclear de lado. Resultado: cada ano de incerteza encarece o projeto, desgasta os equipamentos e desmobiliza as equipes técnicas. Como resumiu o ministro Alexandre Silveira, Angra 3 virou um mausoléu que suga recursos vivos. Concluir Angra 3 é caro, tecnicamente complexo e politicamente difícil. Mas abandonar também custa, em reais, em reputação e em capacidade industrial. Mas manter tudo parado talvez seja o pior dos mundos. E essa conta, no final, chega para todo mundo, via tarifa. O Brasil pode concluir, desmontar ou continuar empurrando, mas uma coisa é certa, não decidir é também uma escolha, e talvez a mais cara delas.